Olá, amigos. Vamos falar sobre a dificuldade dos clubes brasileiros em priorizar competições? Nenhum clube europeu disputa com força total três competições simultâneas, nem ao menos duas. A ordem de prioridade é força máxima no torneio continental, a Liga dos Campeões ou a UEFA League, depois o Campeonato Nacional e aí sim a Copa do país. Aqui no Brasil, nós temos a nossa competição continental, a Libertadores ou a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Porém, acrescente-se algo que é exclusivo nosso e que encavala diversas datas do calendário, que são os campeonatos regionais. Tudo isso impacta demais o planejamento, no custo, na formação de plantel e na logística. Repare, o Fortaleza jogou e joga ainda nesse ano o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Não é um absurdo serem 5 competições? Sem contar que, dos times do Brasileirão e da Sul-Americana, é a agremiação que está mais longe da cidade dos seus adversários. É a do Nordeste o mais longe. Por tabela, tem os jogadores que mais tempo ficam dentro do avião. A isso, um dia Vanderlei Luxemburgo chamou de pijama training, ou seja, abrir mão de treinos para dar descanso aos jogadores, que ficam sem treinar por causa dos jogos, das viagens e de algo a mais não relatado anteriormente, a ausência da família. Tal fato só acontece no Brasil. Na competição internacional europeia, você usa sua força máxima, Liga dos Campeões. No torneio nacional, os treinadores lá mesclam as equipes em esquema de rodízio e descanso. Na Copa local, não há vergonha alguma de se jogar com o time inteiro reserva, incluindo o treinador. É por isso que se vê equipes pequenas chegando às finais por lá. Mas aqui se dá mais valor à Copa do Brasil do que ao Brasileirão. E isso é incompreensível aos europeus. O português Jorge Jesus, quando foi técnico do Flamengo, se assustou quando foi questionado em jogar com um time misto brasileirão e usar a força máxima na Copa do Brasil. Para ele, o campeonato nacional deveria ser muito mais importante do que uma Copa. Se não tivéssemos os campeonatos regionais, talvez o calendário fosse mais espaçado e mais partidas poderiam contemplar elencos titulares. Para contentar quem reclama de times mistos, talvez seria a solução. Mas ninguém abre mão dos estaduais. A explicação pode parecer complexa, mas não é. É o fato de sermos o único país a termos 3 times grandes. Temos 13. Inter, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e Atlético Paranaense. Os 2 de Minas, o Paranaense, os 2 gaúchos, os 4 cariocas e os 4 paulistas. Nos últimos anos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro têm sido favoritos das competições. Sendo assim, clubes como Inter, Vasco, Corinthians ou até mesmo São Paulo acabam lutando por outros campeonatos, especialmente os estaduais. E se esses mesmos estaduais não existirem, como todos esses times grandes vão conseguir algo para festejar? No Rio, temos até subtítulos como Taça Rio, Taça Guanabara. Com isso, chegamos em setembro com um dilema. Se aqui não somos como os europeus e queremos ganhar tudo que disputamos com o elenco titular, mesmo não tendo um número suficiente de atletas, qual a minha prioridade? Vale lembrar o dilema aí que o Corinthians está vivendo. Se dedica à Copa do Brasil ou à Sul-Americana? E se escolher uma delas, como fica o Brasileirão, onde está na zona do rebaixamento? Me lembrei do Palmeiras. Lembro daquele último rebaixamento, preocupado em vencer a Copa do Brasil, afinal contra o Curitiba, priorizou os mata-matas e caiu para a Série B do Brasileirão. Naquela oportunidade eram 2 competições. O Timão, no entanto, está em 3. Parece ironia, mas estar vivo em todas elas tornou-se uma grande dor de cabeça. Eu não tenho dúvidas. Se sou cartola de clube, priorizo o Brasileirão. É ele que me dá maior exposição, calendário o ano todo, vaga para torneios internacionais e dinheiro. Afinal, muitos acreditam ainda que a Copa do Brasil paga mais, e não é verdade, pois os valores da premiação incluem os direitos de TV. No Brasileirão, lembremos, eles são negociados à parte, e quando somados as premiações, superam o valor da Copa.
Até mais.